sua saúde, é claro. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Primeira vez no Vida Saudável, né, doutor Edilson? Tudo bem? Tudo ótimo. Você já viu o nosso assunto? É um assunto a pedido dos nossos telespectadores. É claro que a gente vai atender esse pedido. E para começar, eu já quero saber do senhor o que é exatamente o câncer do intestino. Mas para o senhor responder, vou pedir que o senhor se aproxime aqui do nosso telão. A gente tem uma imagem melhor. Fique à vontade, doutor Edilson. Olha só. Vamos ver a nossa imagem chegando aí. Olha só, o intestino pode ficar aqui à vontade. Okay. Então, doutor, o que é exatamente? Por que ele surge? Por onde é que ele começa? Na verdade, o câncer do intestino, quando a gente fala câncer do intestino, nós estamos referindo especificamente ao intestino grosso, né? Porque, como nós podemos observar, o aparelho gastrointestinal é formado pelo estômago, o intestino delgado, que é o intestino fino, e o intestino grosso, que é esse que nos interessa, que é o chamado cólon, né? E o reto, que é a parte distal. Por que nós nos dedicamos mais ao intestino grosso, ao cólon reto? Porque é o local mais comum do aparecimento do câncer. Raramente você tem câncer no intestino delgado ou no intestino fino, como a gente conhece. Então, o câncer, na verdade, é uma alteração crônico-degenerativa das células que compõem, as nossas células normais, que compõem a mucosa do intestino grosso. O intestino grosso ele é responsável, fisiologicamente, pela absorção de água e eletrólitos e o armazenamento das fezes até a sua evacuação. Tá? Então, o câncer, na grande maioria das vezes, ele acontece em pessoas de idade mais avançada. Devido à exposição a fatores carcinogênicos durante toda a vida. Então, esse aqui, o intestino grosso, que ele começa nessa região do cólon direito, aqui no seco, próximo ao apêndice, né? Aqui o cólon transverso, cólon descendente, o sigmoide e o reto. Então, essa é a região onde o câncer de intestino ele é mais comum. Doutor, e quais são os sintomas que esse tipo de câncer provoca? As pessoas que estão em casa têm muitas dúvidas em relação a isso. As pessoas já ficam apavoradas, né? É um assunto que a maioria não gosta de falar, mas aqui a gente tem essa obrigação e é importante a questão da prevenção. Então, como é que surge aquele sinal de alerta para quem está em casa e assistindo? Eu costumo dizer que o medo é o que realmente faz as pessoas se assustarem mais e a falta de conhecimento em relação a isso. A partir do momento que nós temos conhecimento em relação ao câncer, o medo vai se dissipando, vai desaparecendo. Então, o câncer, como nós observamos no intestino, ele pode aparecer dos dois lados. O lado esquerdo, né, que é o lado mais frequente, cerca de 80% nós temos o aparecimento nessa região, chamado cólon descendente, reto e sigmoide, e a fração menor do lado direito. Então, dependendo do local do aparecimento do câncer, nós vamos ter sintomatologia diferente. Tá? Se não vejamos, no colo direito, como o intestino desse lado ele é mais dilatado, as sintomatologias elas são inespecíficas. Às vezes o paciente tem o quê? Tem um leve desconforto intestinal, né? Alterações tipo uma constipação, às vezes vem diarreia, e aí ele pensa, não, isso é uma gastroenterite, isso aqui é uma parasitose, uma verminose. E aí acaba deixando de procurar um especialista e fazer o diagnóstico precoce do câncer. Já no colo esquerdo, a sintomatologia ela é mais específica. Então nós temos o quê? O paciente pode sentir dor, já precocemente, já nos primeiros anos do aparecimento do tumor, e pode aparecer também sinais de sangramento. Né, o sangramento que é um sinal de alerta muito grave. Então, às vezes os pacientes ficam em casa com sangramento, achando que isso é uma doença hemorroidária, uma hemorroida, alguma coisa que eu comi, uma verminose, mas não. Todo sangramento precisa ser investigado. Né? Por quê? Porque ele pode ser uma coisa mais simples, como uma doença hemorroidária, uma parasitose, mas ele pode ser também o início de um câncer intestinal. Uhum. Doutor Edilson, e nesse caso, as fezes da gente, por exemplo, ela pode ser um espelho de um câncer ou não? Hoje, uma das sintomatologias mais precoces é o quê? A alteração do hábito intestinal. Né? E é importante relacionar o seguinte, que o nosso hábito intestinal, ele muda de acordo com a nossa idade. Quando a gente é bebezinho, a gente tem uma evacuação mais frequente. Com o avançar da idade, com a sua inserção na sociedade, as suas obrigações, você acaba o quê? Tardando mais o seu hábito intestinal. Então, hoje, a medicina considera normal uma evacuação a cada 3 dias, né? Não necessariamente que você tenha uma evacuação diariamente para ser considerado normal. Mais tarde a gente até vai falar mais sobre isso. Mas antes eu quero perguntar para o senhor em relação à questão como evitar o aparecimento. Não é possível, eu preciso fazer essa pergunta logo, o telespectador está aqui pedindo isso. Dá para evitar? Isso é muito importante, porque evitando o aparecimento,
evitando as causas que levam ao aparecimento, você vai estar fazendo a prevenção que nós chamamos de prevenção primária, né? Então, o que? São principalmente a questão da ingesta alimentar, né? A ingesta alimentar faz com que você coloque dentro do seu interior a quantidade de alimentos que nós temos. Então, nós temos que necessariamente evitar alimentos que que predispõem ao aparecimento do câncer, principalmente aqueles alimentos chamados carcinogênicos, né, ou mutagênicos. Olha que só, a gente vai falar. mais tarde o senhor vai trazer todos os detalhes, viu, gente? Fica ligado que mais tarde o doutor vai falar quais são esses alimentos, os que fazem bem ou mal para o nosso intestino, né, doutor? Exatamente. Pode ficar à vontade, eu vou